Romanos, capítulo de número 3. Vamos recordar um pouquinho o que falamos a semana passada e entrarmos no que vamos falar hoje. Então, Romanos, capítulo 3, vamos ler do versículo 10 até o versículo 20, que diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição, de amargura. Seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz. Preste bastante atenção. Para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então vamos recapitular. O que esse texto nos mostra? É que não existe um justo sequer. Nós falamos isso bastante. O homem pecou, estragou a raça humana inteirinha. Uma grande escravidão chamada pecado, ela vive, se envolveu e passou a ser uma coisa dominante na vida de toda a raça humana. E o que nós temos que entender é que todos são destruídos, todos são estragados, todos nascem contaminados por esta coisa chamada pecado, esse sistema de destruição. E não tem nada que o homem possa fazer. É uma coisa que tem que estar bem firmada na tua fé, no teu coração. Não tem nada que o homem possa fazer para romper esta coisa, para desfazer, para se libertar, para voltar-se para Deus. O homem é incapaz, não tem vigor, não tem nada que ele possa fazer para libertar-se a si mesmo. Por isso que Jesus Cristo disse: aquele que comete o pecado, ele é um escravo do pecado. Enquanto a igreja não entender que o homem é incapaz por qualquer obra, qualquer esforço, qualquer campanha, voto, coisas oradas, esse monte de invenções, ele é incapaz de romper com essa escravidão, com essa coisa chamada pecado. Enquanto ele não compreender isso, ele ainda vai se achar um pouquinho bom. A igreja ainda vai achar que fazendo uma campanha de libertação o homem vai vencer. As pessoas vão acreditar que com um pouco de esforço, um pouquinho de disciplina, elas conseguem romper esse cativeiro. Então a gente vê um monte de igreja, campanha disso, campanha daquilo. Faça isso dando fórmulas para as pessoas. Faça isso, faça aquilo, vem aqui, dá essa coisa, depois você faz isso, leva isso para casa, que tudo vai mudar. Você vai se libertar, você vai ser vencedor. Mas nada dessas coisas rompe com a escravidão que a raça humana toda passou a ser por causa do pecado de Adão. Esse pecado passou para todos os homens. O que diz Romanos 5,12? Por um homem entrou o pecado do mundo, pelo pecado entrou a morte. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então é todos. Esse texto que nós lemos diz que não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há um sequer. Então todos se perderam e juntos se tornaram inúteis. Então todo o nosso planeta, com tudo que foi criado aqui, entrou debaixo de maldição, debaixo de um cativeiro. E ninguém nesse nosso mundo é capaz de romper esse cativeiro. Agora a Bíblia diz que Deus ama o mundo. Então o que Deus vai fazer?
Como não tem ninguém que possa romper, Deus quer o homem de volta para Ele. Deus quer restaurar a imagem e semelhança que foi perdida por causa do pecado. Mas Deus precisa de alguém na terra que o represente a humanidade, que possa interceder. Não tem um sequer, não tem nenhum. Então, falamos o que na semana passada? Então, o próprio Deus, Ele vai se transformar num homem, Ele vai se fazer carne. Ele vai nascer nesse sistema de escravidão. E Ele é o único capaz de assumir a forma humana e conseguir libertar o homem da escravidão. Entenda isso, meus irmãos. O homem não tem poder para sair disso. Pode-se criar um monte de religião, um monte de deuses. Não tem poder. Nenhum santo da Igreja Católica tem poder de arrancar o homem dessa escravidão, porque todos os santos da Igreja Católica eram tudo homens pecadores como nós. Nem o Papa tem poder, nem Maria tem poder, porque Maria também nasceu debaixo da mesma condenação. Ela só foi usada para receber Jesus no ventre dela e nada mais. Ela não é corredentora, ela não é mãe de Deus, ela não é. Entende? Ninguém pode tirar. Então Deus, Ele vai assumir a forma humana. Ele vai nascer como um homem aqui na terra, semelhante a nós, com um corpo humano. Ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Ele é 100% homem e 100% Deus. Então ele é o único capaz de ser o representante para poder libertar o homem dessa situação. Por isso que ele é o Salvador. Quem é o Salvador? Aquele que salva. O que é ser salvo? Já te expliquei. É alguém que foi liberto da condenação eterna, liberto das prisões, do cativeiro, liberto da mão do diabo. Ele está livre e por fim ele vai herdar a vida eterna. Então a salvação começa aqui nessa terra. A pessoa crê em Jesus Cristo, ele arranca ela das mãos do diabo, perdoa os pecados dela, e qualquer cadeia que existir na vida dela é triturada, é desfeito. Ele nos transporta, nos põe no reino do Filho do seu amor, onde nós temos a redenção, e acabou a escravidão, e por fim nós vamos herdar a vida eterna. Então Jesus é o que executa a salvação, ele é o Redentor. O que é o Redentor? Redime, que liberta do cativeiro. Então só ele pode fazer isso, meus irmãos. Então enquanto a pessoa não crer em Jesus Cristo, como diz a Escritura, não entender isso, ela não vai ser liberta. Ela pode ir numa igreja fazer 30 campanhas por semana, ela vai se iludir com a religião, ela vai chorar um pouquinho com as músicas, ela vai obedecer ao pastor, vai dar tudo que ele pedir, ela vai se emocionar, é capaz de ela se emocionar até dar um testemunho. Olha, eu entrei angustiada aqui, e chora, e filmar e pôr isso na televisão. Agora eu senti uma coisa, eu me sinto melhor, a depressão foi, né? Ela pode até fazer isso, mas ela continua escrava dessa coisa chamada pecado. Se ela não entender e não crer em Jesus como diz a Escritura, então ela não vai gozar da verdadeira libertação. Então Deus, sabendo que o homem é incapaz de fazer alguma coisa por si mesmo, então Deus se transforma num homem, ele vai nascer aqui na terra. Só estou recapitulando o que falamos na sexta-feira. E ele, como homem, representando toda a humanidade, ele é o único capaz de libertar, de romper com essa prisão, de romper com esse cativeiro, de desfazer, de rasgar, de destruir essa escravidão que toda a raça humana vive debaixo dele. Ele é o único capaz. Então, não se iluda. Nenhum apóstolo é capaz, nenhum líder religioso é capaz, nenhum pastor é capaz. Não adianta achar que é o bom, que revela, que vê tudo. É tudo ilusão isso aí. Nenhum ser humano é capaz. Olha, Moisés, com a bênção de Deus, libertou o povo do Egito, mas Moisés foi incapaz.
não resolveu o problema. Davi foi um rei segundo o coração de Deus, mas Davi não pôde resolver o problema. Elias fez cair fogo do céu, mas não pôde resolver o problema. José prosperou, foi o segundo homem do Egito. Depois a descendência de José toda ficou escrava por causa da prosperidade dele, mas ele não pôde resolver o problema. Ninguém do velho, nem Isaías, nem Jeremias, ninguém resolveu o problema, ninguém. Nenhum homem era capaz, mas então Jesus vem, ele é o único capaz, ele é o Salvador, o Redentor, o que redime e salva de verdade. Está bem claro isso na tua mente? Então você tem que entender isso. Quando você ouvir, olha, tem um culto de libertação disso, libertação daquilo, vai mudar isso, vai mudar um monte de ritual que se prega. E fala que vai ser liberto com aquilo, você fala, Jesus é o único libertador. É o único. Se a pessoa não crer nele de verdade, ela pode até mudar de comportamento. Ela chegou na igreja, era angustiada, depressiva, ela começou a cantar na igreja, e na igreja todo dia ficou feliz, a cabeça dela melhorou um pouquinho, porque ela cantou, ela ouviu umas palavras positivas, ela vai falar, estou me sentindo melhor, gente. Pode até acontecer isso com ela, mas ela não conhecer Jesus, como diz as Escrituras, só mudou o estado emocional dela, mas não encontrou Jesus, não foi liberto. Então quem é capaz de libertar, o único que é capaz de libertar é Jesus Cristo, o verbo que se fez carne. Nós lemos isso e falamos muito isso na semana passada. Está bem claro isso, queridos? Está bem? Você está convicto disso? Então quer dizer, pastor, se eu crio em Jesus Cristo de verdade, como diz a Escritura, eu recebi como único e suficiente Salvador, eu sou crente nele de verdade, eu sou liberto. Olha, você não sabe até onde vai essa libertação. Você pode olhar para mim e falar, ih, pastor, de vez em quando me dá uns medos. Olha, você não sabe até onde vai essa libertação. Se você creu nele de verdade, presta atenção. O que João diz lá, 1 de João, ele diz assim, esta é a vitória que vence o mundo. Não sei se você vai entender isso. A nossa fé. Agora, que fé que vence o mundo? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê? Crê em quê? Ser Jesus o Filho de Deus. Então, se você sabe, se você crê em Jesus de verdade, essa fé, você vai vencer o mundo, com tudo que tem aí. Não é, eu tive uma vitorinha, venci uma coisinha aqui, não. Você é chamado para vencer o mundo. Se o teu Salvador é vivo, presta atenção, e você sabe disso, então você tem que encarar o mundo. Não é encarar um medinho, uma coisinha. Eu vou encarar o mundo, tudo que se levantar nesse mundo contra mim, para abafar minha fé, minha coragem que eu tenho no Salvador. Eu vou vencer o mundo, porque eu creio em Jesus Cristo. O que é que vai dominar uma pessoa assim? Porque na história, os crentes do passado eram jogados na cova dos leões, enfrentavam e não tinham medo e morriam. Porque os discípulos tinham coragem de pregar, era apedrejado, voltava e continuava pregando. Por quê? Porque eles criam em Jesus Cristo de verdade, enfrentaram o mundo da época deles, venceram o mundo. Passaram dor, apedrejados, chicoteados, não deram para trás, gente. Essa vida de fé que a gente tem que estar muito fácil. Tudo muito fácil. Então, se você crê no Salvador de verdade, presta atenção. Isso é muito profundo. Então você pode vencer o mundo. O mundo. Em todas as circunstâncias da sua vida, você pode vencer, porque esse é o verdadeiro Salvador e Libertador. Entende? Então, posso dar uma orientação? Primeira coisa que você tem que crer é vencer o seu mundo emocional, as neuroses da tua cabeça. Quem não venceu aqui por dentro vai ter dificuldade de vencer fora. Por quê? Porque qualquer coisa que mexe fora, se te afeta aqui dentro, você é dominado por aquilo que se mexe do lado de fora.
Se qualquer preocupação com um filho, você se desequilibra, se afunda, então você primeiro precisa vencer o que está aqui dentro. Então o maior desafio é vencer suas emoções pela fé em Jesus Cristo. É vencer tudo, teu medo, tua angústia, tua depressão. É desafiar isso e falar, eu vou vencer. Se eu creio, eu vou vencer. É você. Eu não posso te ajudar a vencer, eu só posso falar. Então você crê naquele que tudo se torna possível para aquele que crê nele. Então se torna possível não é comprar carro, casa. Essa é a visão materialista das coisas, meus irmãos. Então a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo. Está bem claro? Então se você creu nele de verdade, é impossível que esse cativeiro não foi rompido na tua vida. Se na cruz ele venceu, então é impossível que aquilo que era impossível para o homem se torne possível para ele. Porque Jesus de fato ele veio e como homem ele venceu o mundo, entende isso? E desfez tudo na cruz. Isso é a coisa mais extraordinária. Então eu tenho que crer, se eu creio nele, o que ele fez por mim tem que ser real na minha vida. Então eu tenho que enfrentar as coisas todos os dias, seja medo, seja problema, seja aperto, seja lá o que for. Com essa compreensão, eu creio nele, ele venceu tudo, só ele rompeu o cativeiro, desfez. Aquilo que nenhum homem, nenhuma religião poderia fazer, ele fez na cruz. Isso que é viver pela fé em Jesus Cristo. Então eu vou viver pela fé. E vou provar até onde. Presta atenção, meu irmão. Você pode estar crendo, como eu estou falando, e você provou 2 passos de libertação. Nossa, né? Você está entendendo ou não? Você provou 10% da verdade, ainda não foi fundo como deveria ir. Por que as pessoas andam atrás de libertação? Elas querem que põe a mão na cabeça dela, elas querem beber água para se libertar, elas querem oração forte para se libertar, elas se entregam para a rosa, para a água, porque elas não têm a fé em Jesus Cristo, de que realmente foram libertas pela fé nele, que ele é o libertador. Não acredita. Então elas querem coisas, correm atrás disso para tentar ter um consolo, para acreditar em alguma coisa. Então, se ele se encarnou, assumiu a forma de homem e desfez a escravidão, então é verdade. Eu estou vendo isso agora. Então agora eu vou experimentar isso, porque ele me salvou de fato. Está difícil entender isso ou não? Estamos indo? Está vendo como uma coisa é profunda? Se ele rompeu o cativeiro, então eu sou livre. Agora eu quero que alguém venha me dizer que eu não sou. Quem que vai dizer que eu não sou se eu acreditei nisso? Nada mais pode, nada mais. Agora ele vem aqui na terra, ele vai tomar sobre ele tudo aquilo que entrou por Adão, toda aquela maldição, pecado, esse cativeiro que entrou. Jesus agora vai tomar sobre ele isso, inocente, no lugar dos culpados. E ali, isso parece conversa de criança, mas isso é uma verdade extraordinária. O inocente vai tomar o lugar dos culpados e tomar sobre ele o pecado que não é dele, que é dos culpados. E ali na cruz ele vai romper com a escravidão para sempre. Então vamos trabalhar na palavra de Deus. Vamos lá. Então vamos lá. João. Está bem claro isso na sua mente? Então a morte de Jesus na cruz é uma coisa extraordinária. É uma coisa gigantesca, perfeita, poderosa, a única coisa capaz de romper com a escravidão e trazer o homem de volta para Deus. De restaurar no homem a imagem e semelhança de Deus que foi perdida, de tirar o homem da mão do diabo, libertar o homem da condenação eterna. É extraordinário o que foi feito na cruz. É o último sacrifício da lei. Acabaram seus sacrifícios. É o último sacrifício da lei. Vai acabar tudo ali na cruz e começar uma nova aliança. Então João, capítulo 1,
Vamos ler aquilo sobre João Batista. Versículo 26. Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus. O que esse Cordeiro de Deus vai fazer? Que tira o pecado do mundo. A mente de João foi lá para Levíticos, foi lá para a lei, a matança de todos os animais, o inocente pelo culpado, né? O sacerdote sacrificando aquele monte de animais. Agora ele olha para Jesus, ele vê o Cordeiro de Deus. Veja bem, Cordeiro de Deus. O que esse Cordeiro de Deus vai fazer? Olha como ele identifica Jesus como um cordeiro da oferta lá da lei. Olha o Cordeiro de Deus. O que esse Cordeiro de Deus vai fazer? Vai tirar, presta atenção, vai tirar o pecado do mundo. É uma coisa mundial. Olha, quando João Batista olhou para Jesus, ele teve aquela revelação de Jesus, o verdadeiro sacrifício, o Cordeiro de Deus, que agora vai resolver o problema do pecado do mundo, vai romper com a escravidão, vai desfazer tudo ali na cruz. Vai ser o último sacrifício da lei, é a coisa mais perfeita que vai ser feita. Ele vai tirar o pecado do mundo. João Batista viu isso, ele viu o verdadeiro sacrifício ali na frente dele, o único capaz. Ele falou: não sou digno nem de desatar as sandálias dele, tirar as sandálias deles dos pés, desamarrar dos pés de Jesus as sandálias deles. Não sou digno de nada disso. Ele é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Por que ele tem em mente quando ele fala assim, vai tirar o pecado do mundo? João Batista conhece essa escravidão pesada que está sobre o planeta, sobre toda a raça humana. Ele conhece as maldições, ele tem o Espírito Santo. Então quando ele vê Jesus, ele fala: agora sim, vai ser dado um jeito nessa coisa chamada pecado, ele vai tirar isso do mundo. E onde ele iria cumprir isso? Na cruz. Você entende isso? Versículo 36, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. De novo ele fala que Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, Adão pecou, Adão é um homem, pecou, estragou toda a raça humana, nasceram os filhos e filhas todos condenados. Agora o que Deus vai fazer na pessoa de Jesus Cristo? Ele é tido como o segundo Adão. Deus vai pegar tudo que entrou por Adão entrou a morte, e o pecado e a morte passou a todos. Agora Deus vai pegar tudo que entrou por Adão. O Cordeiro de Deus vai para a cruz, ele vai pôr tudo sobre ele vai tomar tudo sobre si. E na cruz ele vai destruir pela morte dele tudo aquilo que entrou por Adão. Você entende isso ou não? Entende ou não? Está cansado de ouvir isso? Vai ouvir muito ainda. Então João Batista diz: olha o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que vai tirar essa coisa, que vai resolver o problema, que vai tirar o pecado do mundo. Você está vendo como é intenso isso? Significa o quê, pastor? Que todo mal que entrou no nosso sistema, tudo que estragou os homens, os pecados que os homens cometeram, e o domínio que o diabo passou a ter sobre toda a humanidade, governar o planeta, tudo isso, todo esse mal que aconteceu, Jesus vai tomar sobre ele. Ele não tem culpa de nada, ele é inocente, mas vai tomar de quem é culpado. E ali na cruz você tem que acreditar, vai ser desfeito tudo. O Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo. Então a cruz é o lugar da libertação. É o lugar da destruição do diabo, do pecado, de toda escravidão, de toda condenação que entrou por Adão. É só isso que liberta o homem, não tem outra coisa que liberta o homem. Está bem claro na tua mente isso? Você tem que ter aqui dentro convicção, que quando você crê e tem revelação de que tudo foi desfeito na cruz, acabou o problema. Você não tem mais dúvida se é salvo ou não. Você vai ficar corajoso e você vai se sentir capaz de enfrentar. Se Jesus levou na cruz e desfez, e é verdade, então Ele me deu condições de enfrentar essa coisa que está diante de mim e quer me enganar, dizendo que eu estou escravo dela. Se na cruz foi desfeito, então eu vou provar na experiência da minha vida que foi desfeito mesmo. Eu não vou me acovardar. Eu vou experimentar que isso é verdade, porque já aconteceu na cruz. Então João Batista disse: olha o Cordeiro de Deus. A mente dele foi lá para a velha aliança. Ele lembrou dos sacerdotes sacrificando os animais inocentes, que levavam o pecado do culpado. Então ele viu Jesus, o verbo que se fez carne, o Deus homem. Olha o Cordeiro de Deus. Esse vai tirar tudo que entrou por Adão. Ele vai tirar o pecado do mundo. Então a morte de Jesus é uma coisa para toda a existência da raça humana. Por exemplo, Jesus morreu na cruz há 2016 anos atrás. Eu não tinha nascido quando isso aconteceu na cruz. Eu vim nascer 2000 anos depois. Mas quando eu creio, se cumpre na minha vida. Quando ele estava na cruz, eu era alguém do futuro. 2000 anos depois que eu ia aparecer. Eu nem existia. Mas olha o efeito da cruz. Passado, presente, futuro. Aquilo que ele fez lá me alcançou, me libertou, me salvou 2000 anos depois. Tirou o pecado do futuro. Vocês estão entendendo ou não? Está meio louco isso ou não? Então eu vim encontrar Jesus quase 2000 anos depois. Quando eu criei, aquilo que ele fez lá estava vivo, se cumpriu em mim. E se alguém daqui a 30 anos, se alguém que vai nascer amanhã, daqui 20 anos encontrar Jesus, olha, o efeito vai ser o mesmo. Vai se cumprindo, se cumprindo, se cumprindo, se cumprindo, vai alcançando. Por isso que temos que pregar o Evangelho, porque o Evangelho leva o conhecimento para a pessoa crer em Jesus Cristo e se cumprir na vida dela. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vamos lá, Romanos capítulo 8. Romanos 8. Vamos ler o versículo 1 e 2, mas é o 3. Porque ele fala: agora, pois, já nenhuma condenação existe ou há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque toda condenação caiu na cruz. Se eu creio, eu sou salvo. Cristo já foi condenado no meu lugar. Porque eu que creio nele vou ser condenado. Não há mais condenação para mim. O sacrifício perfeito se cumpriu. Tudo se cumpriu. Eu não sou mais condenado, eu sou salvo. Ele me salvou. Então agora, pois, nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ela te livrou da lei do pecado e da morte. Olha o versículo 3 que nós temos que entender. Porquanto que for impossível a lei não pôde resolver isso. A velha aliança não pôde resolver isso. Foi impossível para a lei, no que estava enferma pela carne, a carne não conseguia cumprir a lei não resolveu. Isto fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Ele teve um corpo como nós, no tocante ao pecado, olha lá. E com efeito, olha a condenação, condenou Deus na carne. Na carne de quem? De Jesus Cristo. Condenou Deus na carne e o pecado. Então quando Cristo está cravado ali na cruz, traspassado, nós vamos ler Isaías daqui a pouco, o castigo pelo pecado.
castigo que nos traz a paz estava caindo sobre ele ali na cruz. A carne dele está sofrendo a dor, o pecado está sendo condenado na carne dele. É o sacrifício perfeito. O animal era degolado, levava o pecado do pecador na lei. Mas o meu pecado está ali sendo castigado na carne, por isso que ele teve que ser ferido, derramar o sangue, sofrer por mim. É ali. Então, o pecado foi condenado, foi executado ali na carne de Jesus Cristo. O corpo dele foi o verdadeiro sacrifício. Como começou o capítulo 8, agora não há condenação. O que diz o versículo 3? Condenou, por que não há condenação? Porque Deus condenou o pecado na carne. Então o corpo de Jesus Cristo foi ali na carne, nas feridas, que Deus executou a verdadeira condenação. E ele está ali representando toda a humanidade. Quando Deus olha, Adão era um homem só, ele pecou, condenou a humanidade toda. Deus pegou toda a humanidade e pôs em uma pessoa, na pessoa de Jesus Cristo, e condenou o pecado na carne. Já está condenado, já passou isso. Por isso que eu sou salvo agora e não vou perder a salvação, não perco mais. Ele tampou todas as brechas na cruz, eu só preciso acreditar e viver pela fé, já sou liberto. Então aonde o pecado foi condenado? Na carne. Então o sacrifício dele, meus irmãos, ele não tinha pecado nenhum, ele era perfeito, o sangue dele era sangue do homem Deus. O inocente está lá, o culpado está aqui. Mas o inocente tomou o lugar do culpado. Derramou o sangue dele ali na cruz e o pecado foi condenado. E ali na cruz se institui a nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Vamos ver outro versículo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Agora, essa conversa, para quem só anda em busca de bênção, de bens materiais, só vem na igreja para ser abençoado, querer conquistar coisas, é uma conversa que não atrai nada, é desagradável, é uma conversa que sangue, morte, pecado, o que eu vou conquistar com isso? É uma conversa desagradável, não tem muita atração, não tem muito brilho, mas ali que está o segredo. É ali que está o segredo. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Deixa eu chegar lá. Capítulo 5. Vamos ler desde o 18, mas a tônica é o 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. A tônica: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? A justiça de Deus. Então Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Cristo nunca pecou, imagine, meus irmãos. Ele foi homem, teve um corpo que nem o nosso, mas nunca pecou, foi perfeito. Perfeito, aquele que não conheceu o pecado na cruz, ele foi feito pecado por nós. Tomou tudo sobre ele, para que nele, lá na cruz, nós fôssemos feitos o que? A justiça de Deus. Fôssemos o que? Justificados por Deus. Tornados filhos, salvos, sem culpa e sem condenação diante de Deus. Agora vamos para Isaías 53, vamos lá. Isaías viu isso, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Aí depois vem Isaías.
Isaías 53, que é um texto muito lido aqui, vai ser sempre. Ele diz, versículo 1, quem creu, quem acreditou em nossa pregação? Quem acreditou? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Falando isso de Jesus ali na cruz, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Agora olha lá na cruz. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi, olha lá, traspassado pelas nossas transgressões, moído, olha o que ele passou na cruz, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, paz com quem? Com Deus, estava sobre ele, e pelas suas feridas, ou chagas, ou pisaduras, fomos o quê? Sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o quê? A iniquidade de todos nós. Então, quem são esses todos nós? Passado, presente e futuro. Então, ali na cruz, a iniquidade de todos, até de quem vai nascer daqui 50 anos, a iniquidade de todos nós, de toda a existência da raça humana, tudo que se vai praticar de iniquidade, caiu sobre ele a iniquidade de todos nós. Então a cruz é o centro, passado, presente, futuro, é o centro de tudo. Era só isso que libertaria o homem do pecado, é só isso que traria o homem de volta para Deus. Se não acontece, Jesus Cristo poderia ter vindo ao mundo, feito milagres, feito um monte de coisa bonita, mas se ele não vai para a cruz, não resolve nada. Ele teria fracassado em tudo que ele fez. Se ele não derrama o sangue na cruz, ele teria fracassado em tudo que ele fez. Se não cumpre o último sacrifício da lei, ele teria fracassado em tudo que ele fez. Ele veio aqui na terra justamente para isso, para ser o sacrifício perfeito, para poder trazer o homem de volta para Deus. É isso que salva o homem e liberta o homem. Agora imagine uma pessoa, meus irmãos, ela vai pegar uma água, um copo com água, presta atenção, ela vai beber aquilo, ela pôs em cima da televisão, o cara da televisão falou assim, põe agora um copo com água em cima do aparelho receptor. Ó Deus, levantou lá onde ele está, Deus, em nome de Jesus, eu vou consagrar essa água, que todo mundo quando beber vai ser curado, vai ser liberto, e o mal que tiver na vida dele vai sair. Essa pessoa ouve, ela ora assim, ela não tem informação da obra da cruz, então ela vai beber, ela vai se emocionar, ela vai pôr o coração dela naquilo, e ela vai beber e se sentir bem. Ela vai acreditar que esse feitiço da água, essa energização que tentaram passar para a água, essa ideia de que a água, alguma coisa visitou a água e ela foi abençoada, ela vai acreditar nisso. E ela desconhece que ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz. Tudo caiu sobre ela, ela desconhece, ela não tem essa fé. E ela está crendo num copo com água orada. Olha a distância de tudo isso. Meus irmãos, presta atenção. Olha como ela está longe. Como é que ela vai vencer? Olha como ela está longe dessas informações. Ela não teve nenhuma revelação da obra da cruz, o sangue derramado. Ela vai toda semana na igreja e cada hora bebe um pouquinho de água.
como ela está longe de tudo isso, distante da fé dela, não vê nada dessas coisas. Vocês entendem isso ou não? Ele tomou sobre si a iniquidade de todos nós. Ele tomou sobre si a iniquidade de todos nós. Vamos ver agora Mateus capítulo 27. Vamos ver ali, Mateus capítulo 27. Vamos lá. Onde começa a nova aliança? Se você pegar Mateus, Marcos, Lucas e João, que na nossa Bíblia está dividido como o começo do Novo Testamento, antes da cruz, Jesus está cumprindo a lei, não é o Evangelho. Você vai ver Jesus multiplicar pão, curar o leproso, dar vista ao cego, estender a mão de um homem com a mão mirrada. Você vai ver tudo isso muito bonito. Mas não é o Evangelho, Jesus está cumprindo a lei. A nova aliança não está em vigor. É a parte histórica do que Jesus estava fazendo para as pessoas crerem nele e para ele consumar a verdade na cruz. Mas quando em Mateus, Marcos, Lucas e João aponta para ele na cruz, ele está cravado ali, derramando o sangue dele ali, é ali que começa a nova aliança, é ali que começa o Evangelho, ou as boas novas de grande alegria, porque é ali que ele vai dizer, tudo se consumou, se cumpriu agora. Vocês estão entendendo? Então a nova aliança começa na cruz. O Novo Testamento é instituído com o sangue derramado na cruz. Não é Mateus, Marcos, Lucas e João antes da cruz. Então Mateus 27. Mateus 27, versículo 45 até 51. Vamos ler. Jesus já está pregado ali desde a hora nona. E desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Por que Jesus Cristo disse isso? Nós lemos, ele foi feito pecado por nós. Então ali, como ele foi feito pecado, Deus não podia ter comunhão com pecado. Então foi o momento onde Deus voltou as costas para Jesus. Não é isso é uma coisa ilustrativa, não está escrito que Deus voltou as costas para Jesus, só para você entender. Foi o momento que Deus teve que se desligar de Jesus, porque ele foi feito pecado ali, tinha que se cumprir aquilo. E Jesus ali na cruz, ele se sentiu desamparado, ele perdeu aquela comunhão verdadeira com o Pai, se sentiu isolado, solitário, sentiu a morte ali nele. Vocês estão entendendo ou não? Então ele diz, Deus meu, por que me desamparastes? Versículo 47. E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas, né? Eu li aqui Mateus 27. Agora, vamos lá para Êxodo 26. Vamos localizar esse véu lá para me explicar isso. Que rasgou-se o véu, que a gente canta aqui, rasgou-se o véu, né? Êxodo 26, Gênesis, Êxodo, é o segundo livro do Velho Testamento. Êxodo 26, nós vamos ler ali versículos 31 a 33. Êxodo 26, 31 a 33. Farás também, Deus está dando orientações a Moisés para construir o tabernáculo lá do Velho Testamento. Farás também um véu de estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, com querubins, e farás a obra de artista. Suspendê-lo-á sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro, e os seus conchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos conchetes
E trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre dois lugares, presta atenção, entre o santo lugar e os santos dos santos. Até aí. Então, o que é isso? O que era o santo lugar? É o lugar onde o sacerdote entrava sempre para prestar serviços sagrados a Deus. Mas tinha um outro lugar, os santos dos santos, onde ele tinha que pôr esse véu. Lá era o lugar santos dos santos. Lá estava aquela arca da aliança do Velho Testamento, onde tinha os dois querubins. Dentro da arca tinha a vara de Araão que floresceu, o maná, as tábuas da lei da primeira aliança. Esse lugar santos dos santos era o lugar onde Deus estava, a glória de Deus estava ali. Ele era separado por esse véu, ninguém poderia entrar ali. Nenhuma pessoa do povo de Israel tinha poder e autoridade para entrar ali. Quem entrava naquele lugar onde estava a presença de Deus? Uma vez por ano, o sumo sacerdote, uma vez por ano ele entrava lá, primeiro ele fazia o sacrifício dos animais, entrava lá com sangue, aspergia o sangue naquele lugar, pelos pecados dele, porque ele tinha pecado, e pelos pecados de todo o povo. Ninguém mais tinha autoridade para estar lá, estava a presença de Deus. O véu era uma divisão que ninguém tinha acesso depois do véu. Ninguém podia entrar naquele lugar e estar na presença de Deus em liberdade. Por quê? O que significa esse véu? Que o verdadeiro sacrifício ainda não tinha acontecido. Então Deus para eles na velha aliança estava oculto naquele lugar. Era um Deus que eles não tinham acesso, não podiam entrar. Ninguém podia entrar, só o sumo sacerdote entrava lá e fazia e prestava aquele serviço sagrado. Era um lugar chamado Santos dos Santos, onde estava a glória e a presença de Deus. Então, qual visão que eles tinham de Deus? Um Deus oculto num lugar de difícil acesso. Eles precisavam do intermediário, o sacerdote, para ir lá representá-los. Eles não podiam ir pessoalmente olhar para Deus e conversar com Deus. Era proibido, porque o pecado, o preço do pecado não havia sido pago ainda. Mas quando Jesus volta lá para Mateus, onde nós estávamos, Mateus 27. Quando Jesus morre ali na cruz, o que nós acabamos de ler, Mateus 27. Então, versículo 50, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Para aí. Então, quando Jesus entregou o Espírito, que ele morreu na cruz, esse véu que separava o lugar santo dos santos, onde estava a presença de Deus, e ninguém podia entrar, Deus rasgou o véu, acabou. Agora, a partir desse momento, qualquer um tem acesso à presença de Deus. Não precisa mais aquele ritual do Velho Testamento, aquele sumo sacerdote entrar lá com sangue de animais, fazer aspersão com aquele sangue em favor dos pecados de toda a humanidade. Então Deus saiu daquele lugar e se tornou acessível a qualquer um que crê. Começa a nova aliança instituída no sangue de Jesus Cristo. Está bem claro isso na sua mente? Por quê? Porque o preço do pecado foi pago e tudo foi removido na cruz, definitivamente, meus irmãos. Então, agora nós que cremos temos o acesso direto a Deus. Deus não é monopólio de uma igreja que só fica lá dentro daquele templo. Ninguém controla Deus. Qualquer um que crê em Jesus Cristo não precisa. Você pode ver que na Nova Aliança não tem mais sumo sacerdote como no Velho Testamento. Cristo se tornou o nosso sumo sacerdote, conforme está em Hebreus. Então agora abriu-se um novo e vivo caminho, tudo mudou. Eu tenho acesso direto a Deus. O preço do pecado foi removido na cruz. Foi pago na cruz, o pecado foi removido. Agora o caminho está livre para aquele que acredita em Jesus Cristo. Não tem mais necessidade de templo. Acabou o templo.
Não tem mais necessidade de Santos dos Santos, lugar santo, pátio. Acabou tudo aquilo. Agora, qualquer um que crê em qualquer lugar tem um acesso direto à presença de Deus. Por quê? Porque na cruz, tudo foi pago. O sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tirou ali na cruz do Calvário. Então, vocês entendem? Ninguém pode dizer, ó, Deus está aqui. Só aqui que Deus está. Isso é conversa de quem está cego, de quem não enxergou o sacrifício da cruz. Vamos ali para João capítulo 19, está em Mateus, vamos ali para João 19, vamos ler esse mesmo texto lá, João 19, 28 a 30. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir o quê? A Escritura. Que Escritura? A velha aliança, presta atenção. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lá chegaram à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Quando Jesus viu que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura, quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, ali na cruz, Jesus consumou. O que é consumar? Não tem mais nada a ser feito, tudo foi feito. Tudo que a lei pedia, todos os sacrifícios, consumou-se na cruz. Nada mais precisa ser feito agora. Meu Deus do céu, será que você está vendo isso junto comigo? Então, quando ele disse está consumado, ele cumpriu. O último sacrifício da lei cumpriu. Ele levou sobre si todo o pecado, removeu toda a parede da separação. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Abriu-se um novo e vivo caminho do homem se chegar direto a Deus. Todos os obstáculos do pecado que havia entre Deus e o homem é removido, retirado na cruz. É que nem você tá uma tempestade, uma chuva, umas nuvens negras, daqui a pouco muda o tempo, aquilo tudo some e fica aquele sol brilhante. Foi isso que aconteceu. Cristo removeu todas as tempestades, nuvens negras na cruz, e quando ele disse está consumado, rasgou-se o véu e brilhou tudo, a nova luz brilhou. Por isso que a gente canta: rasgou-se o véu, tudo se fez novo para mim. Tudo se fez novo, rasgou-se o véu. Começa a nova aliança, abriu-se um novo e vivo caminho. Os pecados foram perdoados, o diabo foi destruído na cruz. O preço do pecado foi pago. Tudo aconteceu. E Jesus agora é o centro de todas as coisas. Ele ressuscita no terceiro dia, quebra o poder da morte, vence a morte. E está tudo feito, meus irmãos. O que eu preciso fazer é só acreditar e viver pela fé no que ele fez. Vamos ver Hebreus, vamos lá, Hebreus, vai lá. Hebreus. Capítulo 10, a gente sempre tem pregado bastante sobre isso. Hebreus 10. Olha, ele cita, como é uma carta escrita para os judeus, para os hebreus, que eram judeus, que estavam vindo para o Evangelho. O escritor de Hebreus está usando, Deus está usando ele para fazer a transição da lei para o Evangelho. Então olha o que ele diz no versículo 19: tende intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, olha lá, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, olha lá, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura.
Então ele fala assim: agora você pode entrar com intrepidez no Santos dos Santos. Por que ele usa essa figura? Porque ele está falando com os judeus. Você agora pode entrar lá onde não podia, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, abriu um novo e vivo caminho. Então, quando o sangue de Jesus é derramado, cumpre toda aquela velha aliança, acabou tudo aquilo. Deus agora escancarou a porta para qualquer um que cresça a chegar a Ele, sem nenhum sacrifício, sem ritual da lei. Tudo aquilo acabou, aquela velha aliança acabou, meus irmãos. Acabou, não tem mais caminho nenhum ali, aquilo faliu, acabou. Jesus cumpriu e liquidou. Então agora, Jesus através do sangue abre um novo e vivo caminho. Então uma pessoa quando crê nele é perdoada, é salva, é justificada. Acontece tudo como um pacote só. Ela não sabe disso. Mas agora os céus abriram diante dela. Ela é livre agora para se achegar em Deus. Não precisa mais de intermediários. E ela chega diante de Deus, conforme nós vamos falar semana que vem. Agora ela chega justificada pelo sangue da cruz, sem culpa, porque Jesus tomou tudo isso ali na cruz. Então, meus irmãos, só mais uns minutinhos. Não preciso mais de nada intermediário para me chegar a Deus. Eu não preciso de um pastor, de um apóstolo para me chegar a Deus. São pessoas necessárias que podem me ajudar no aperfeiçoamento, mas eles têm que me ensinar que eu não dependo deles. Eu não preciso de objeto orado para me chegar a Deus. Água benta ou água ungida, cruzinha ou florzinha ungida, água do Rio Jordão ou sal grosso, chavinha da vitória ou tijolinho da casa própria. Deus liquidou com qualquer coisa inanimada. Eu tenho acesso direto a Deus, agora você tem acesso direto a Deus. Não tem mais nada intermediário, nem padre, nem pastor, nem papa, nem apóstolo, nem ninguém. Então quer dizer, pastor, se eu estiver lá na minha cozinha tirando casca da batata, a irmã vai falar, e ali eu fechar os olhos, eu tenho acesso direto a Deus, Deus me ouve? Sim! Eu não preciso pedir oração para a irmãzinha que revela, não! A oração dela não é mais forte, nunca foi, é que você não sabia. A sua oração era mais forte que a dela, você era escrava dela, que falava que via tudo e revelava. Pastor, quer dizer que eu não preciso ir no templo de Salomão, porque só Deus está lá? Não! Eu não preciso da oração forte de ninguém lá. Oração forte é a tua, você não precisa. Agora, se eu não conheço essa verdade, eu vou me tornar escravo dessas coisas, porque eu acho que a minha oração não chega, eu preciso de alguém para orar por mim. Não me ensinaram que a minha oração chega, me ensinaram que só deles chega, eu dependo deles. Sou escravo disso aí. Pastor, mas eu gosto tanto de sentir coisas. Se eu não sentir coisas, não acredito. Então, meu irmão, vai atrás de sentir coisas. Fica cego. Agora nós estamos na presença de Deus. Agora aqui, está tudo aberto diante de nós. Pastor, não tem nenhum demôniozinho tentando interromper? Não tem. Não tem. Na cabeça de quem não crê, tem. Está cheio. Os demônios estão tudo assim. Oh, nós estamos aqui e a sua oração não vai sair daqui. Na cabeça de quem é supersticioso, não entendeu o que Cristo fez na cruz, tem um monte de demônio na frente. Eles têm que dar tiro pela fé para matar os demônios. Mas nós que entendemos a obra da cruz, está tudo aberto diante de nós. Deus está nos ouvindo, nos vendo. É minha oração, pastor. Ah, meu irmão, se você soubesse que cada palavra que sai da sua boca, ele ouve. Ah, isso é fácil demais, eu preciso de monte. Então vai para o monte. Você não quer acreditar que Jesus removeu os montes na cruz? Vai para o monte. Pastor, eu vim do catolicismo.
E lá eu tinha um monte de fotografia da Santinha, guardava tudo na minha carteira para dar sorte, para o dinheiro não acabar. Eu tinha uma cruzinha benzida. Eu tinha lá as rezas de Ave Maria, Salve Rainha, Mãe de Deus. Eu tinha lá um monte de coisa, pastor. E eu gosto das igrejas que me dão coisa, porque parece com aquilo. Então vai para esses lugares. Você não vai ver que está tudo aberto diante de você. Vai ficar cego por essas coisas. O único capaz de remover tudo foi Jesus. E onde? Na cruz. Agora eu preciso acreditar nessa verdade, viver por essa verdade. Entende isso? Nós somos muito complicados para crer no que é simples, no que está escrito. Nós temos dificuldade. Aí vem uma pessoa que, nebulosa, eu estou vendo, todo mundo acredita. Vem um cara vestido com um pano de saco, aparece na televisão, dá uns gritos, uns berros, todo mundo treme, acredita. Será que precisa fazer isso? E a palavra, eu não acredito que está tudo aberto diante de mim. E os demônios foram todos destruídos ali na cruz. Acredita? Não, pastor, esse negócio de diabo, eu preciso do diabo. Tem igreja que precisa do diabo, só fala dele. Se não falar do diabo, a pessoa não vai ficar feliz, tem que falar do diabo, não é verdade? Não é verdade isso? Oi? É. Mas vocês estão entendendo que Jesus abriu um novo e vivo caminho? Entenda aqui, vamos ler o versículo 22, que é importante. Olha o que o versículo 22 diz do capítulo 10 de Hebreus. Aproximemo-nos com sincero coração, olha lá, e plena certeza de fé. Coração sincero e plena certeza de fé. Olha lá, tendo o coração purificado da má consciência. O que é a má consciência? É aquela consciência sempre cheia de culpa, de acusação, de medo, de bloqueios, de medo de diabo, de medo disso, de medo daquilo. Tem crente que tem a consciência carregada, a consciência dele é uma escravidão. Se ele está numa igreja que só prega a lei e julgo, quando ele já chega diante de Deus, ele está acusado. Você não fez isso, você não fez a vigília, você não foi no monte, você desobedeceu, você não gritou, você não falou em línguas, você não... é um tormento na cabeça dele. A má consciência está contaminada por aquele peso de acusação, dificuldade, obras mortas, sacrifício, um monte de coisa que não fez, que está devendo, não tem nem certeza do perdão. Mas para nós que cremos, a nossa consciência não me acusa mais de nada, porque tudo que pesava sobre mim caiu na cruz. Estou com a consciência em paz. Purificou minha consciência. Minha consciência agora, quando eu chego diante de Deus, não chego com culpa, não vou orar assim: Deus, eu sou um verme, eu sou um pó, eu sou uma desgraça. Não, Deus, eu não vou orar assim: eu sou teu filho, estou perdoado, estou na tua presença, o caminho está aberto para mim. Eu nunca vou fazer uma campanha para abrir caminho. Está tudo aberto. Só Jesus podia fazer isso. Então Jesus me arranca dessa escravidão de maldição, me põe no reino dele. Agora pela fé eu vou vivendo liberto do império das trevas. O evangelho se torna uma coisa linda, maravilhosa, gloriosa, poderosa. Por isso que Paulo diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vocês aguentam mais um pouquinho? Sim ou não? Só mais um pouquinho é a palavra, vai? Então vamos lá, Colossenses, vamos naqueles textos que já conhecemos. Colossenses, capítulo de número 2. Versículos 13 e 14, o que diz? Olha lá. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Olha aí a nossa culpa.
Olha a consciência contaminada. Estou devendo. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, constava de ordenança, nos era prejudicial. O que Jesus Cristo fez? Removeu inteiramente aonde? Encravando-o na cruz. Cancelou, removeu, acabou. Tudo que eu devia foi cancelado, desfeito na cruz. Eu tenho que acreditar. E depois mais que ele faz na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E o diabo? Então, o diabo, todos os principados e potestades do mal, todos os demônios, qualquer hierarquia do mal, quando ele quita a nossa dívida na cruz, ele despoja o diabo, acabou a autoridade do diabo. Sabe o que é despojar? É tomar tudo que tem, tomar o território, destituir de autoridade, tomar o domínio, pôr de joelhos diante de você. Foi despojado, é tirar tudo que tem, tomou tudo. O diabo não tem mais autoridade, meus irmãos. Para quem é crente não tem, pode ter no mundo. Para quem está perdido, mas quem é crente, vamos parar com esse negócio de medo de demônio, pelo amor de Deus. Superstição, macumba, olho do demônio, inveja, fizeram macumba. Para, ainda está com essas coisas na cabeça. Então ele despojou os principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo, fazendo o quê? Triunfando deles aonde? Aonde foi o triunfo? Na cruz. Na cruz, onde Jesus triunfou sobre o diabo? Na cruz, não foi em outra coisa. Hebreus 2,14, vamos lá, Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, nós temos um corpo de carne e sangue. Desses, falando de Jesus também, ele igualmente participou. Agora presta atenção, para que por sua morte, agora olha isso, olha e entenda, destruísse quem? Aquele que tinha o poder da morte. Tem tradução que fala que tem, não tem mais. Jesus morreu, ressuscitou, quebrou o poder da morte, quebrou, para destruir aquele que tinha o poder da morte, a saber quem? O diabo. Então, meus irmãos, na morte de Cristo na cruz, o diabo foi destruído. Isso não quer dizer que ele não exista. Tem muita gente que está pregando a graça de Deus que diz que o diabo não existe, o diabo é a carne. Não é, ele continua existindo. Você comprou um carro zero, o carro pegou fogo, destruiu tudo, mas está lá, ele continua sendo um carro, porém destruído. Mas é um carro destruído, não é mais a mesma coisa, acabou, está destruído, mas está lá. Então, na morte dele na cruz, isso que as igrejas dizem com medo de demônio, de macumba, de feitiço, de superstição, sexta-feira 13, diabo, meus irmãos, ele foi destruído na cruz. Acredita? Gênesis 3,15, Deus fez uma promessa, que da semente da mulher levantaria um e feriria a serpente aonde? Na cabeça. Onde? Quem era esse um que viria da mulher? É Jesus Cristo. Ele veio. E aonde que ele feriu a cabeça da serpente? Na cruz. Ali na cruz. Então presta atenção. Qualquer alteração que a pessoa tem na cabeça, se ela tem um derrame, paralisa o corpo. Meus irmãos, vejam isso comigo, pelo amor de Deus. Se tem um derrame do lado direito, paralisa o corpo do lado esquerdo, porque o lado direito do cérebro governa o lado esquerdo do corpo. Se paralisa, se tem um derrame dos dois lados, acabou, paralisou o corpo todo. Presta atenção. Se o diabo foi ferido na cabeça, cabeça esmagada, ali na cruz, a autoridade máxima do diabo foi ferida. Deu um derrame total. Está tudo atrofiado. Está tudo torto, está tudo torto. Quem são esses demônios que estão aterrorizando a igreja? Tudo torto.
Está tudo atrofiado. O diabo está assim, ó. Acho que nem assim ele está. Acho que virou, está achatado assim, ó. E os demônios também. Agora, não está escrito isso aqui. Não, mas pastor, espera um pouquinho, a revelação é progressiva. Quando Jesus está expulsando os demônios ali, ele não foi para a cruz ainda. Quando ele vai na cruz e diz, está consumado, tudo está se cumprindo ali. E ali o diabo é destruído. Depois que ele ressuscitou, ele falou, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Foi ou não foi? Então, a partir daquele momento, o diabo foi destruído, despojado. Porque nenhum homem é capaz... A pessoa quer vencer o diabo com água orada, com sal grosso, com óleo. Rir. O diabo ri dessa gente. Então, o grande inimigo foi destruído. O único que tinha poder de romper com o pecado e destruir o diabo era Jesus. E ali na cruz ele cumpriu isso. Cumpriu ou não cumpriu? Isso aqui não está escrito. É verdade ou não é verdade? Então você tem que entender o seguinte. Nós fomos justificados e continuamos defeituosos. Nós continuamos defeituosos. Só no arrebatamento é que o corpo vai ser revestido da incorruptibilidade e nós nos tornaremos perfeitos. Então, eu sempre vou falhar. Aí o que eles falam? Você está dando brecha. Entenda, Jesus tampou a brecha na cruz com o sangue dele. Para sempre, meus irmãos. Eu não tenho poder de tampar brecha nenhuma, mas o sangue tampou. Eu estou aqui defeituoso, debaixo da cobertura de Jesus. Entende? Acredita nisso, tem consolo com isso. Olha, tem um monte de igreja que ela trabalha no medo. Você não pode dar brecha. Se você faltar numa reunião, o diabo vai te pegar. Se você é um obreiro, faltou numa reunião, é o demônio que te segurou em casa. Sabe? Essa gente vive atormentada de medo. Eles nunca vão ler um versículo desse na igreja dele, não vão ler nunca. Quando vai começar o culto, está amarrado o demônio disso. Eles inventaram um montão de demônio que nem na Bíblia estão. E é o tempo todo falando do diabo. E todo mundo está numa guerra contra o diabo. Eles não entenderam que o único que vence o diabo é Jesus Cristo. Nenhum homem vence o diabo. É o devorador. Então vão lá ler. Se você não der o dízimo, o devorador vai te pegar. Aquela maldição da lei toda lá. Então o povo está debaixo do medo. Quando você descobre essas coisas, a tua mente é liberta. Você passa a viver livre, sem medo do diabo. E você põe o diabo para correr. Por quê? Porque você conhece a verdade agora. Você conhece a verdade, não está mais com medo. Se você começar a acreditar nisso, aquele monte de neurose que você tinha na cabeça, você vai ver que vai saindo. Eram as falsas doutrinas, o medo. Você vai andar em liberdade. Em vez de essa gente só vê diabo. Nós só vemos Deus grande. É isso que a gente vê. Que o diabo foi destruído, derrotado na cruz do Calvário. Vocês acreditam nisso, queridos? Sim ou não? Como eu posso fazer para você crer 100%? Eu não posso. Só o Espírito Santo pode. Agora na cruz aconteceu isso. Para terminarmos. O único que poderia vencer essa escravidão, Jesus Cristo, ele se encarnou, veio em forma de homem, assumiu um corpo humano, foi para a cruz e removeu a parede da separação. Tudo aconteceu na cruz, inclusive a derrota do diabo para sempre. Então, o cativeiro acabou para nós que cremos. Quando é que isso é válido? Quando a pessoa crê em Jesus Cristo, como diz a Escritura, se converte a Ele, não a uma igreja. Então se cumpre tudo isso na vida dela. Agora o que a igreja tem que fazer? Vem aqui que eu vou te ensinar o que Jesus já fez por você, o Evangelho. O que a maioria das igrejas faz? Você precisa de libertação. Tem um demônio no teu marido, demônio na tua cara, você precisa de unção disso. Vai na profeta, vai revelar se vai libertar, se não vai. Não ensina o Evangelho. Põe a pessoa numa teia de aranha.
E a pessoa fica enrolada lá, anos da vida dela. Anos. Olha como você começou, por onde você passou. Vê se você não foi enrolado em teia. Foi enrolado. Vê se não foi procurar profeta, revelação, as irmãzinhas do reteté. Todo mundo no começo é um rolo só. E muitos estão enrolados até hoje e não conseguem sair. Se não caiu na mão do revelador, do falso profeta, do enganador, do explorador, caiu. Mas quando a verdade chegou, te libertou. Até hoje, talvez alguns de vocês tenham dificuldade com certas coisas ainda. De tanto que viveram nelas. Agora volta lá para Romanos, para a gente acabar. Desculpe, eu passei um pouquinho hoje. Então, o grande, poderoso Jesus Cristo fez a obra. Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas, o Verbo que se fez carne, o meu Salvador, o meu Redentor, é o único capaz de rompeu tudo e me deu a vitória. Isso é a vitória, isso é a vitória. Então, Romanos, onde nós estamos? 3, Romanos 3. Nós vamos ler na semana que vem isso aqui, versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe em Cristo Jesus. Até aí. Então, a semana que vem nós vamos falar justamente isso. A justiça que vem de Deus, a justificação que vem pela fé em Jesus Cristo. Fala assim, amém.